Glória a Deus. Queridos, quarta-feira passada, nós ministramos aqui um estudo bastante assim, denso, né? Não no sentido de complexidade, nada disso, mas foi um estudo de uma abordagem um pouco diferente, porque foi de muita denúncia, de muito enfrentamento acerca do homem, acerca de mim, de você, cada um de nós, né? Todos nós. Isso porque eu tenho uma visão muito clara e às vezes um pouco clara demais acerca dos nossos problemas de natureza espiritual. E às vezes, quando nós colocamos de tal modo esses problemas, pode ser o caso que gere em alguns desânimo. Poxa, não vai dar para prosseguir, porque se é isso mesmo que, do modo como o Alexandre fala, e o pior é que todo mundo está vendo que porque tá aí, é o que acontece todo dia, né? E aí eu fui para casa depois de quarta-feira e fiquei refletindo a mensagem. Aí eu fui ouvir novamente e, de certo modo, aquelas reflexões me levaram a mais ou menos uns 2 anos a 3 anos em que eu comentei aqui algo numa reunião sobre a música, sobre o louvor. Eu vou conectar tudo, tá? Vocês vão entender. Eu dizia numa pregação que às vezes ficamos aqui, vem o teu reino, levanta a mão, ou seja, o momento do louvor, aquele momento tal. Mas aí o comentário foi um pouco estranho, diferente. Eu disse, não, é pura bobagem, né? Você sabe que saindo daqui a vida sua continua e tal. E aquilo, falei aqui, fui saindo depois do culto e o Espírito Santo me falou que eu estava completamente equivocado nas minhas considerações, na minha visão, na minha perspectiva. E eu perguntei por quê? Afinal, é o que eu vejo. Se tem alguma coisa oculta, que se revele, que se mostre, mas o fato é que, né, o povo tem mesmo um certo teatro para louvar, levanta a mão, tem uns que choram, né, tal, se emocionam, mas vem o teu reino, você quer mesmo que o reino venha? Essa é a argumentação, você quer mesmo? Porque a impressão que dá, e esse é o argumento, é que você quer muito que o reino de Deus venha sobre você e Deus não quer, né? Porque a gente vê o modo como se pede assim tão intensamente e nós não vemos esse tal do reino manifestando, então só pode ser um problema de Deus. Ora, e se o problema não é de Deus, então o problema deve estar no homem, tem que estar em algum lugar. Aí o Espírito Santo, à época, falou no meu coração e no meu entendimento. Falou, o homem é um paradoxo. O homem é verdadeiro em tudo o que faz, negativa e positivamente. Quando adora, você sente algo. Quando você canta, está com a igreja, com a congregação, as vozes, puxa, cria ali um momento sagrado, um momento íntimo, um momento de comunhão, e você é levado e tomado por um sentimento que é verdadeiro, que está dentro de você. Apesar que ao sair daqui você esquece, e com a mesma intensidade, com a mesma verdade, você vai para a carne, para a vida material, para o descompromisso. Aí eu entendi que o homem, enquanto um paradoxo, é porque, por um lado, quando Deus o criou essencialmente divino.
A despeito de qualquer coisa, quando Deus criou o homem, Deus soprou-lhe nas narinas o seu próprio espírito. Estão entendendo? A sua essência mais íntima, mais profunda, é Cristo. É aquilo que João vai dizer no seu Evangelho, capítulo 1. Ele vai dizer que Cristo é a verdadeira luz que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Todo homem que vem ao mundo traz dentro de si uma luz. E essa luz é Cristo, não é outra coisa. Só que aí o problema é que esse homem criado, essencialmente divino, quando eu falo essencialmente é porque Deus sopra para dentro do homem o seu espírito, o ruá, e é somente quando o Espírito de Deus entra pelas narinas do homem, é que o homem é feito alma vivente, é que o homem surge no cenário da criação, no cenário da existência, enquanto homem. O problema é que esse homem, a despeito desse espírito que ele traz consigo, enquanto a quinta essência da sua própria pessoa, este homem, ele caiu. Ele não deixou de ser o que ele é. Ele apenas caiu. Entrou agora num estado de ilusão, de mentira, de trevas. Ora, o que é o pecado? O que é a condição de pecado do ser humano, senão uma condição de mentira, de ilusão, de engano, de trevas. Entenda definitivamente que o homem não traz em si absolutamente nada enquanto natureza de pecado. Calma, eu vou explicar. Eu não sei se vocês já refletiram sobre isso, deveria ter, nós já falamos muito disso aqui. Mas os cristãos, de uma maneira geral, ao falarem do pecado, falam em termos de natureza. Dá até o nome natureza pecaminosa. Todos já ouviram essa expressão aqui? Aqui no Devap, sobretudo nos primórdios, a gente usava muito essa expressão, hoje a gente evita, não é? Mas no cristianismo, de modo geral, mas ninguém para perguntar assim, tá, natureza pecaminosa o que é natureza? Ninguém pergunta o que é natureza. Fala-se de natureza pecaminosa como se fosse algo que o homem carregasse consigo. O que você carrega consigo? Vamos lá. O que você carrega consigo? Você carrega esse corpo. Esse corpo é carne, é sangue, nervos, músculos, pele. Só isso. Nesse corpo, enquanto o corpo físico, esse bio que você carrega, essa soma é apenas carne, músculo, pele, sangue, veia, sim ou não? Tá, e você tem uma alma. Essa alma foi criada por quem? Não foi por Deus? Não procede de Deus? E tudo que Deus fez é o quê? É bom. Quem disse isso? A Escritura. E viu Deus, foi Ele que viu, não fui eu, que tudo o que Ele havia feito era o quê? Bom. Porque Deus é bom e de Deus só pode proceder coisas boas. E o espírito humano, que sendo o espírito humano, não raras vezes na própria Escritura, se confunde com o Logos, com o Espírito de Deus, Espírito divino, com o sopro divino. Aí eu pergunto, e onde está a tal da natureza pecaminosa? O que é natureza?
não é aquilo que está de acordo com o que é natural, não é aquilo que foi feito na sua originalidade, conforme saiu das mãos de Deus. E o que Deus fez? O que Deus criou? Deus criou homens, criou anjos, criou pedra, cachorro, macaco, galinha, nuvens, né? Sol, estrela, astros, enfim. Mas em todo o universo não existe nada que Deus tenha feito chamada pecado. Pecado não existe enquanto coisa, enquanto substância. Não. Pecado não existe enquanto essência. Quer um exemplo? Você fala assim: onde é que eu posso conseguir, digamos, uvas? Aqui, ó. Você pode vir aqui, e aqui está a uva à sua disposição. Uva é uma coisa que existe, porque Deus criou. Você perguntar se há anjos, há, porque Deus os criou. Deve estar em algum lugar. Mas pecado não é uma coisa. Pecado pode ser traduzido do grego hamartia como erro. Pecado é erro. Quem está entendendo? A palavra hamartia se traduz por errar o alvo. Ou seja, o homem, na sua natureza, conforme Deus o criou, foi tentado pela serpente, não está em Gênesis 3? Tentado a quê? O que aconteceu ali em Gênesis 3? E aí onde o teólogo se engana, porque como tem a imagem da serpente, aí começa a criação. A serpente picou o homem e introduziu o que nele? Veneno. Isso é só uma metáfora. É só metáfora. Tinha serpente lá no Éden? Cobra? Tinha cobra? Me responde, pessoal. Cobra? Não, lá, eu falo no registro de Gênesis 3, lá é apenas uma metáfora. Mas onde está a realidade da queda ali? Está no diálogo. A voz satânica, perversa, caída, que diz: Deus mentiu, é certo que não morrerás. Ele não quer que você coma, porque Ele sabe que no dia que você comer, serás como Ele é. O que está acontecendo ali na mente da mulher? O engano, a mentira. A mulher está sendo o quê? Enganada. E em virtude do engano vem o quê? A ilusão. Vem as trevas, vem a ignorância. Sabe quando você já foi enganado alguma vez? Alguém já te enganou? Em algum momento. Quando você está enganado com uma coisa, você acha que é verdade, que vai e tal. Aí depois, isso era tudo mentira. Me enganaram. Aquele engano era uma coisa, era uma essência, era uma natureza, ou era só uma condição de ignorância na qual você se encontrava? É um nada que te toma, te seduz e te faz caminhar e viver por uma coisa que é falsa, que é mentira. Logo, o homem, na sua natureza, ele tem a luz, que é o Logos, nele. Coloca para mim, por favor, João capítulo 1, versículo 9 e 10, na versão corrigida. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Então, todo homem que vem ao mundo, ele traz consigo o quê? A luz. Só que aí vem o pecado, e quando vem o pecado, o que acontece? O pecado procura obscurecer o seu entendimento e o seu coração. Daí o homem agora passa a viver um paradoxo.
a luz no fundo do ser e as trevas. Ora, e na maioria das vezes, treva na segunda-feira, treva na terça, treva em casa, treva no casamento, treva no trabalho, treva, muita treva. Aí daqui a pouco ele vem, o trevoso vem para o culto, aí chega aqui cheio de quê? De treva, é o ser humano. E aí começa, né? Senhor, tu me olhastes nos olhos. Aí a luz começa a brilhar lá no fundo, quase nada, uma centelha. Aí você começa a sentir uma saudade de um tempo que você não sabe qual é, de um lugar que você não se lembra, uma saudade de Deus, mas você nunca teve com Ele, de modo a... Que saudade é essa? Minha mãe fala: meu filho, eu estou com saudade de Jesus. Eu dizia: mãezinha, mas que saudade é essa? Não sei, meu filho, é uma coisa aqui dentro que eu sinto, é essa luz. Então, o que o Espírito Santo me disse é que quando nós somos tomados por esse sentimento, essa vontade de seguir, agora vai, agora eu vou, o Senhor me visitou, não é mentira, é a luz ali ainda que tênue, dizendo: estou aqui. É Deus, é o Espírito de Deus, é Cristo, é o Logos dizendo: filho, a despeito de toda treva, eu estou aqui. Então o homem vive esse paradoxo. Eu escrevi: a luz de Deus, embora obscurecida pelo pecado, nunca se apaga totalmente, deixando uma saudade eterna pela verdade e pela plenitude de Deus. Então o homem é aquilo que diz, né? Tem um pensamento, às vezes dizem que é de Dostoiévski e tal, mas que fala que há dentro do homem um vazio do tamanho de Deus. Na verdade, é o homem que foi criado por Deus para ter comunhão com Deus. E por causa das trevas, esse homem, ele é jogado, ele se torna um andarilho, se torna um peregrino. Só que ele tem algo dentro de si que o está constantemente convidando a se voltar para o seu Criador. É um vazio imenso dentro do homem. Isso está em pleno acordo com o que Paulo vai dizer em Atos capítulo 17, salvo engano, versículo 26, quando ele diz que de um só, e aquele um só não é Adão ali, esse só, no texto grego, quer dizer princípio. A ideia é de um único princípio, que é o Cristo de Deus, o Logos. Deus fez toda a raça humana para buscar a Deus. Ora, quando diz que Deus fez toda a raça humana para buscar a Deus, não é só uma questão de objetivo, é uma questão de essência. O homem fatalmente vai buscar a Deus. Como Paulo vai dizer, mesmo que tateando, mesmo que cego, mesmo que na ignorância, mesmo que nas trevas, o homem tem algo dentro de si que o arrasta para Deus, que o chama para Deus. Logo, este homem, ele tem uma busca, né? Ele tem uma busca, ele tem uma ânsia. E aí esse homem, presta atenção, nessa ânsia, nessa busca de preenchimento, nessa ânsia, nessa busca de satisfação, nessa busca de plenitude, ele se põe a buscar algo que o preencha. E aqui está talvez o grande problema de todos nós, da humanidade de um modo geral, é que nessa ânsia de preenchimento, o homem vai buscar esse preenchimento no mundo sem Deus, no mundo sem Deus. É o caso, imagine vocês,
Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 2, e veja só o que Deus nos fala sobre essa busca do homem, não é? Jeremias capítulo 2, 2:12 de Jeremias, 2:12 e 13. Diz assim o texto bíblico: espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Que coisa, né? Olha só. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai estupefatos, diz o Senhor. Ou seja, os céus são convidados a contemplar uma situação, de modo que quando os céus virem a situação, eles ficarão estupefatos, ficarão horrorizados, porque é como que quase que inconcebível a situação do homem. Espantai-vos disto, ó céus, e horrorizai-vos, ficai estupefatos, diz o Senhor, porque dois males cometeu o meu povo. Primeiro mal que o povo de Deus cometeu, diz o Senhor: a mim me deixaram o manancial de águas vivas. Olha que metáfora bonita, porque manancial remete à abundância, remete à riqueza, à profundidade, à não escassez. Ou seja, Deus é como que um grande manancial de águas para matar e saciar a sede do homem. Essa sede, essa ânsia, esse desejo, essa busca. Deus é o grande manancial de águas vivas. Só que o homem, o que ele faz? Ele deixa o manancial, ele não recorre ao manancial. E o que ele faz? É dito, o segundo mal que ele comete, ele agora vai cavar para si uma cisterna rota, que não retém a água. Ou seja, o homem, ele precisa de resolver o seu problema, desse vazio, dessa sede. O problema é que Deus o criou para que o homem busque a Deus e encontre em Deus a sua satisfação. Mas o homem, por causa das trevas, do engano, da mentira, ele erra o alvo, ele erra na decisão, ele erra no entendimento, e ele deixa de lado o manancial de águas vivas, e ele vai prover para si, né, ali a sua própria água, na sua própria cisterna. Vocês lembram lá do caso da mulher samaritana em João capítulo 4? A mulher que ia buscar água no poço todos os dias ao meio-dia. Aquela figura da mulher samaritana é uma figura emblemática, porque aquela mulher, ela representa um homem criado por Deus com uma necessidade, com uma ânsia. Só que agora essa mulher vai todos os dias, com as suas forças, com o seu empenho, com a sua disposição, buscar água onde? Num poço. E Jesus diz para ela: quem bebe desta água, deste poço, tornará a ter sede. Ou seja, qualquer água que não seja a água do manancial de águas vivas, qualquer coisa que não seja Deus, não é suficiente para resolver o seu problema existencial, o seu vazio e a sua necessidade de Deus. E para demonstrar isso, Jesus falou assim para aquela mulher samaritana: olha para a sua vida. Quantas vezes você se casou? Quantas vezes ela se casara? Vocês lembram? 5 vezes. E estava no 6º relacionamento. Ela tivera 5 casamentos. Vocês sabem que na Bíblia o casamento, ele é símbolo do nosso relacionamento com Deus?
que no Antigo Testamento, quando fala do povo de Israel, na sua relação com o Criador, se coloca numa relação de amor, de casamento, em que Deus é colocado como o marido, o provedor, o amante, e o povo de Israel enquanto a esposa. E no Novo Testamento a igreja também é colocada nesses termos de noiva, de esposa do Cordeiro. Ou seja, o casamento é símbolo de relacionamento com Deus. Logo, a mulher samaritana, na sua necessidade de ser satisfeita e planificada na relação com o Criador, que é o nosso marido, que é o Deus eterno, o esposo, ela agora vai em busca de contrair o quê? Matrimônios. Ou seja, o homem só encontrará a sua completação e a sua plenitude no Criador, em Deus. Mas quando ele abandona o manancial e vai cavar sua própria cisterna, ele começa a buscar outros relacionamentos, outros matrimônios, outras relações, com vistas a resolver o seu problema. Daí, primeiro matrimônio não preencheu, não resolveu, não solucionou. Vamos então para o segundo matrimônio. Não deu certo. E o assunto aqui não é matrimônio, é relacionamento. Estão entendendo? Terceiro casamento, quarto casamento, 5 casamentos. Agora não casou mais, agora arrumou um homem que não era dela, se juntou, se resolveu para lá. Esse marido não é seu, logo se não é seu, não é casamento, mas também não resolveu. E você terá o 7º, o 8º. Quantos relacionamentos você buscar serão insuficientes para resolver o seu problema. A despeito de quantos baldes de água você pega neste poço, você voltará a ter sede. Ou seja, o homem, ele começa a tentar resolver o seu problema, o seu vazio existencial com coisas, para tentar ver se ele se distrai pelo menos da ânsia, do desespero. Daí que os crentes, de um modo geral, quando falam dessa água viva, desse vazio interior, aí ele fala dos ímpios, né? Que eles vão buscar satisfação na bebida, nas drogas, né? Nos becos, né? Aí, como se os crentes fossem cheios e plenos. O fato é que não é somente as drogas, os vícios, em que os homens buscam esse preenchimento. Até mesmo as coisas boas podem ser usadas como um meio de você disfarçar esse problema interior. Tanto é verdade que no caso da mulher samaritana, aquele poço de Jacó representava a boa religião dos homens. Quando Jesus falou para aquela mulher: olha, se você beber da água desse poço, você tornará a ter sede, mas se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Você vai ter no seu interior rios fluindo para a vida eterna. Não é somente uma satisfação sua, mas é uma satisfação sua que se tornará uma fonte de satisfação para outros. Aí a mulher pergunta para Jesus: mas de onde você trará essa água viva? Porventura você tem uma água melhor do que a água desse poço que foi cavado por Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço de herança? Era um poço de herança que Jacó havia cavado, ele próprio bebeu daquela água, seus animais beberam daquele poço. Ou seja, o poço da religião. Mesmo coisas boas podem ser usadas e colocadas para tentar
disfarçar esse vazio dentro do homem. Ageu, capítulo 1, por favor. Livro de Ageu, versículo 3 em diante. Diz assim: Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de habitardes em casas apaineladas, enquanto esta casa está em ruínas? O contexto aqui a casa que estava em ruínas era o templo lá do Antigo Testamento. Ageu, profeta do Antigo Testamento. Então o povo de Judá e Benjamim, havendo eles voltado do cativeiro babilônico, eles deveriam fazer o quê? Reconstruir o templo de Deus, a casa de Deus. Mas aí que está o detalhe, poxa, no contexto do Antigo Testamento, a casa de Deus representa colocar as coisas referentes a Deus em primeiro plano. Mas o que eles faziam? Mas calma, e as nossas casas? Eu sei que a casa de Deus tem que ser reedificada, mas as nossas também precisam, porque as nossas casas também foram destruídas. E aí eles foram reconstruir as suas próprias casas. Só que aí, quando reconstrói a casa, fala: agora vamos para a casa do Senhor. Aí, não, agora eu tenho que pintar a minha casa, né? Aí pinta a casa, então agora vamos trabalhar na obra do reino. Não, eu tenho que ainda comprar os móveis. E aí nunca acabava o trabalho de edificação da sua própria casa. Olha o texto como diz, versículo 5: Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado. Olha para a sua vida. Esse texto fala conosco hoje. Considerai o vosso passado. Em outras palavras, considere o que até agora vocês têm feito. Tende semeado muito e recolhido pouco. Que tanto você tem feito na sua vida humana? Trabalhado muito? Sim ou não? Trabalhado muito? Lutado muito? Estudado muito? São coisas boas e lícitas, tá, irmãos? Entendam isso. O grande problema não é que nós trabalhamos muito, construímos muito. Nosso grande problema é que nós falamos: não, as coisas referentes a Deus a gente faz depois. A gente está sempre colocando Deus para depois. E o que nós temos feito? Cavando cisternas rotas. Aí você está com 50 anos, você fez o quê? Você tem semeado muito e colhido pouco. Olha para você ver se não é. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Ou seja, essa busca não tem fim. Você está com 50 anos de idade, eu estou com 50. Né, Danúzia? Nós estamos com 50, né, Danúzia? Que fique claro que não é só eu que tenho 50. E você, inclusive, fez 50 no mesmo dia que eu fiz, dia 6 de outubro. Não tem como você esquecer do meu aniversário, nem eu do seu. Né? E o que nós temos feito? Daqui a pouco vão bater na sua porta, quando você abrir, é a morte. E aí, vamos? Você, calma, deixa eu fazer aqui, tem algumas coisas para resolver ainda.
Não, é porque você fez a vida inteira. Nós estamos esperando chegar o momento em que nós não damos mais conta, não teremos mais saúde, nem ânimo, nem disposição para pensar no reino de Deus. A casa de Deus está em ruínas, que é a vida espiritual, não é o templo físico, até porque isso não é templo, isso é galpão, mas a ideia é que nós vivemos como que cavando cisternas rotas, tentando resolver o vazio da nossa existência com coisas, e quanto mais nós conquistamos, se é que conquistamos alguma coisa, mais o vazio permanece, e mais o vazio cresce dentro de nós. Santo Agostinho tem uma frase no livro Confissões. Se alguém ainda não leu Confissões de Santo Agostinho, faça isso ainda hoje. É um livro pequeno de 400 páginas, dá para ler numa semana, se você não tiver TDAH. Mas se tiver, vai demorar mais um pouco. Mas é um livro que vale a pena. E logo no capítulo 1, ele vai engrandecendo a Deus, falando da grandeza de Deus. E aí, num dado momento, ele diz assim: inquieto está o nosso coração, até que encontre descanso em ti. Puder colocar essa frase aí? Inquieto está o nosso coração. Ou seja, o coração do homem está constantemente numa inquietude, numa ânsia. O problema é que a maioria de nós queremos resolver o problema com as cisternas rotas. Santo Agostinho, ele entendeu que o homem não pode encontrar repouso em si mesmo. Logo ele diz que o nosso coração, inquieto está o nosso coração, até que encontre descanso em ti. Santo Agostinho estava claro de que o homem só encontrará descanso em Deus. Só Ele é capaz de deixar o nosso coração completamente descansado. Não é sem razão que Jesus, quando esteve aqui na terra, ele, olhando para a luta de homens e mulheres, judeus, líderes religiosos, que ficavam nas praças o dia inteiro ali orando, com as mãos levantadas, guardando os sábados, praticando as festas, oferecendo os sacrifícios. Jesus, olhando para aquela multidão, ele simplesmente diz: vinde a mim, vós os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. O homem que encontra sossego em Deus, que encontra descanso em Deus, né? Você pode abrir ali aspas para colocar, né, como citação, pode colocar um I maiúsculo no início. Inquieto está, um acento no ar, nosso coração. Fala comigo você, fala assim: o meu coração está inquieto. Não, às vezes não está, não, às vezes você está bem. Não diga se você não sente, mas deve estar inquieto. Seu coração está inquieto. Você já comprou seu carro, quer até trocar de carro, tem dinheiro para trocar, mas o coração não para, porque não vai preencher, não vai resolver. Entenda definitivamente
que Deus nos criou para encontrar descanso nele. Inquieto está o meu coração. Isso aqui é para você falar para Deus: Senhor, o meu coração está inquieto, até encontrar descanso em Ti. Somos convidados, Jesus disse: vinde a mim. E quando nós encontramos o descanso no Senhor, nós podemos pronunciar, podemos rezar, enquanto recitar as palavras do Salmo de número 131. Olha o coração de alguém que encontrou esse descanso. Quem encontra esse descanso em Deus, a despeito de tudo que acontece de ribuliço, de tribulação aqui nessa terra, mas ele está tranquilo em Deus. Olha o que diz Davi, Salmo 131: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Olha que coisa, quando você encontrar esse estágio aqui, esse é o primeiro estágio. Porque até nas coisas espirituais nós somos afligidos. Ficamos em busca de entender coisas que não estão para nós, pelo menos por agora, e nos esquecemos só de nos achegar a Deus, falar: Senhor, olha, eu não entendo muito, eu não sei quase nada, mas eu quero somente a Tua presença, eu quero só o Teu abraço, eu quero só descansar em Ti. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, e nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Uma criança, né, melhor traduzido seria uma criança satisfeita. Ela mamou, se satisfez completamente, e agora ela não fica naquela ânsia de encontrar o seio, de pensar que o seio vai fugir, né? Ela já está satisfeita, está alimentada, como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Assim, ou como essa criança, é a minha alma para contigo. Amados, 2025 24 está acabando, né? Mais um ano que se vai, nós estamos ficando um pouco mais velhos, mais cansados, mais tudo. E qual que é nossa busca? Nossa busca agora é encontrar esse descanso em Deus. Que tal usarmos nossas forças, nosso tempo, o nosso igrejar, nossa comunhão, para nós podermos buscar mais da presença de Deus? Presença no sentido da nossa experiência em relação à presença, porque Deus é sempre presente.
Que tal nós fazermos do próximo ano um ano de descanso? Senhor, eu quero te conhecer mais, questão mesmo de experiência com o Senhor, nada de acúmulo de qualquer coisa, de discussões tolas, intermináveis, não acabam nunca, acusações sem fim, quem está certo, quem não está, o homem querendo ser dono da verdade, o que é um grande absurdo. Amizades sendo perdidas, relacionamentos sendo destruídos por causa da imposição que nós impomos sobre o outro, de costumes, de uma moral religiosa, pragmática, dogmática, que não tem nada absolutamente a ver com o amor, com a graça, com os laços, com a misericórdia. Porque nós temos falado muito, a gente fala do amor. Hoje mesmo o Yanderson falava aqui, falou uma frase interessante, não vou me recordar, que nós precisamos não ficar fazendo referência ao que foi ensinado, mas ter uma experiência de fato. Você disse algo desse sentido, e é isso que nós estamos buscando, amados. Uma igreja mais quebrantada, uma vida mais quebrantada, de oração, de comunhão, de crescimento. Um ano para você cultivar a vida com Deus. Cultivar. Como um jardineiro faz cuidando da terra. Senhor, eu quero encontrar descanso em Ti. A minha alma está inquieta até que eu encontre descanso em Ti. E vamos continuar fazendo as outras coisas, trabalhando, se casando, quem vai se casar. O outro tem que dar o filho em casamento, entrega o filho em casamento, mas não permitir que essas coisas nos ocupem de tal forma que as coisas referentes a Deus e as coisas que de fato significam sejam desprezadas, sejam ignoradas. Não, vamos ganhar tempo. Amém? O Senhor está voltando. Vamos ganhar tempo.